consumo de alimentos processados. Os alimentos processados, eles são os alimentos que receberam os ingredientes culinários. Então, por exemplo, a geleia, o leite pasteurizado. Aqui a gente tem um paradigma na minha área, porque às vezes é um pouquinho difícil a gente identificar o que é processado e o que é ultraprocessado. Então, alguns alimentos, às vezes, a gente se confunde, mas, de modo geral, são aqueles alimentos que recebem poucos ingredientes culinários. E no quarto passo, nós temos evitar o consumo de alimentos processados. Vejam bem, evitar. Outra questão que a gente tem na nutrição hoje é de evitar os extremos, os terrorismos nutricionais. Então, claro que na sociedade em que nós vivemos, em algum momento a gente vai acabar consumindo esse tipo de alimento. Mas no dia a dia, o ideal é que a gente evite esses alimentos ultraprocessados. Então, vou passar aqui rapidamente, porque no final a gente vai voltar a falar sobre eles. Esses alimentos, eles costumam ter uma lista de ingredientes extensa, que seria o que ficaria ali atrás do rótulo, perto da tabela nutricional, com nomes muito estranhos, muito difíceis, e que a gente não consegue reproduzir em casa. Então, eles são nutricionalmente desbalanceados, e eles possuem ingredientes próprios da indústria. No quinto passo, a partir daqui, vem algumas orientações relacionadas com o comportamento alimentar, com o ato de comer. Então, ele traz para a gente se alimentar devagar e com atenção. Temos alguns hormônios que dependem da nossa mastigação, como, por exemplo, a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, aqui vai entrar a questão de você reconhecer essa saciedade, essa fome. Quando a gente come muito rápido, isso fica desbalanceado. Essa produção hormonal não fica da forma ideal como deveria no nosso corpo. Isso pode contribuir para o desenvolvimento de algumas doenças. E também faz com que a gente não desfrute do que a gente está comendo. Como eu falei, hoje na nutrição a gente toma muito cuidado em não tornar a alimentação algo ruim para as pessoas. A gente tem aí um crescimento de transtornos alimentares. E sim, a alimentação ela vai além das calorias, vou falar isso num dos slides aqui próximos, mas ao mastigar devagar, desfrutar desses alimentos, fazer boas escolhas, a gente acaba adquirindo uma relação saudável com a comida. E, sempre que possível, comer na companhia de outras pessoas. Passo 6 é um passo aqui bem interessante. Ele traz para a gente da preferência por comprar alimentos em feiras livres ou direto do produtor. Então, além de você estar ajudando o comércio local, você acaba adquirindo alimentos que são da safra. Os alimentos da safra, eles necessitam de menos agrotóxicos para serem produzidos, já que eles estão ali na época deles. E eles também possuem uma concentração maior das vitaminas e minerais que são próprios deles. Além, é claro, do preço ficar mais acessível. Então, sempre que possível, procurar adquirir alimentos, principalmente os alimentos in natura, de produtores locais. Ter uma horta em casa é uma ótima opção também, para quem tem essa possibilidade. Passo 7, cozinhe. Hoje, muita gente não cozinha em casa. Claro que devido ao nosso estilo de vida, rotina de trabalho e afins. Mas, sempre que possível, aprenda receitas que sejam simples mesmo e compartilhe essas habilidades culinárias. Quem aqui, às vezes, não tem lembrança de avós, de alguém da família que faz um prato muito saboroso, memória afetiva com esses alimentos, e que a gente tem uma preocupação, que aí, ao longo do tempo, se perca esse costume de cozinhar em família. Então, isso também faz com que nós criemos memórias afetivas com a alimentação. Partilhar, então, com as famílias, os amigos. Como eu disse, repito, se alimentar vai muito além das calorias. Como passo 8, temos planejar o tempo para preparar as refeições. Então, principalmente quem está interessado, com o objetivo de melhorar a alimentação, esse planejamento ele é crucial, ele é essencial. Senão a gente não consegue encaixar na nossa rotina de hoje. Então, cozinhar exige tempo e planejamento. Os alimentos têm que ser comprados, armazenados, higienizados e preparados. Organização é a chave. E, quando isso falta, dificulta muito conseguirmos colocar em prática uma alimentação
mais saudável, né? Como passo 9, penúltimo, nós temos a orientação de preferir refeições feitas na hora. Então, mesmo que você precise se alimentar fora de casa, fora do seu trabalho, sempre que possível, opte por locais que servem refeições feitas na hora, evitando as redes de fast food, né? Então, por mais que não seja a mesma comidinha que você faria em casa, talvez com uma quantidade um pouco maior de óleo, de sal, algum tempero industrializado, ainda assim é melhor do que um fast food, por exemplo. E, por fim, mas não menos importante, nós temos a orientação 10, que traz a seguinte frase: seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Então, nós sabemos que a indústria alimentícia, né, claro que ela tem a importância dela, afinal de contas, hoje nós não conseguiríamos viver sem ela, mas a gente sabe que existe ali um foco no lucro. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre os alimentos ultraprocessados, falar um pouquinho disso. Mas é importante a gente avaliar com crítica o que a gente lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas comerciais. Isso sem falar em rede social, né, gente? Cada dia pode uma coisa, não pode outra. Cada dia é um alimento que está em foco, que é o alimento salvador, ou que é o alimento que você não pode comer de jeito nenhum. E eu quero deixar aqui bem claro para vocês, se vocês saírem daqui com essa ideia em mente, eu já fico muito feliz, que nenhum alimento sozinho vai te tornar saudável ou não saudável. É sempre o conjunto da nossa alimentação, o contexto da nossa alimentação. Então, cuidado, tá? Você não precisa buscar o sal rosa lá no Himalaia para conseguir ter uma alimentação saudável. Então, atenção sempre com essas verdades que são, na verdade, falácias. E que é muito fácil de convencer a gente, né? O ser humano, por si só, ele sempre quer truques, coisas muito rápidas, né? E aí o imediatismo faz com que a gente acabe caindo nessas falácias. Então, cuidado com isso. E aí, então, agora indo para os alimentos ultraprocessados, o guia, ao final dele, ele traz uma regra de ouro, né? Que é exatamente essa: preferir alimentos in natura e minimamente processados e evitar os alimentos ultraprocessados. E eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, só um minutinho. Sobre esses alimentos, que aqui sim é o que a gente tem que acender um alerta, né? Então, desconsiderando um pouquinho aí os mitos que nós ouvimos na internet, esses alimentos eu quero que vocês sempre fiquem muito atentos com eles. Porque, como já disse, eles são produtos alimentares que a fabricação envolve diversas etapas, técnicas de processamento, ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Eles possuem um baixo valor nutricional, ou seja, eles são pobres em vitaminas, minerais, em fibras. Eles possuem uma alta densidade energética. Se vocês pegarem, por exemplo, um pacote de algum chocolate, de biscoito recheado, vocês vão ver ali que o pacote ele chega a ter umas 1000 calorias, o que é bastante para um alimento que não vai te trazer saciedade, que não vai nutrir o seu corpo. E quanta gente, em uma sentada, come o pacote inteiro, né? E eles vão contribuir diretamente para essas doenças crônicas não transmissíveis. Tem um estudo que é muito citado na minha área, que foi publicado em 2019 por um grupo de estudos lá dos Estados Unidos, que avaliou o consumo de alimentos ultraprocessados, com os minimamente processados e os in natura. Então, eles tiveram 2 grupos de pessoas. Um grupo consumia prioritariamente alimentos processados e o outro grupo consumia alimentos mais naturais, com a mesma quantidade de calorias, basicamente. Não teve uma grande diferença na quantidade de calorias. E o grupo que consumia os alimentos ultraprocessados, em 14 dias, 2 semanas, eles tiveram um ganho de peso significativo em 2 semanas, mesmo consumindo basicamente a mesma quantidade de calorias. E por que isso acontece? Além dessa questão deles serem desbalanceados nutricionalmente, todas essas substâncias que a indústria adiciona ou modifica
para esses alimentos é importante para que eles tenham maior prazo de validade, para que eles tenham uma melhor textura, uma melhor crocância, uma melhor maciez, uma melhor aparência. E dentre essas modificações, esses ingredientes que a indústria utiliza, nós temos o meu objeto de estudo, que é a gordura interesterificada. O nome é um pouquinho complicado de falar, então eu vou chamar de gordura inter, tá? E esse é um dos ingredientes que estão presentes nesses alimentos, dentre os vários. Como nós sabemos que a indústria continuará querendo obter maior lucro com menor custo, é importante que os cientistas, os laboratórios que pesquisam esses alimentos, identifiquem, de fato, os ingredientes, né? Qual que é a ação, a repercussão de cada ingrediente na nossa saúde. E o laboratório que eu trabalho estuda principalmente a gordura inter. A gordura interesterificada, ela é uma mistura de geralmente uma base sólida, pode ser um óleo de palma mesmo, com uma base líquida, que aí pode ser um óleo de soja, de algodão. Eles fazem uma mistura utilizando metóxido de sódio para que essa gordura ela tenha esses atributos sensoriais. Então, com essa base, eles adicionam essa gordura nesses alimentos, principalmente margarina, biscoitos recheados, salgadinho, pães, produtos de panificação. E aí isso faz com que esses alimentos tenham melhor textura, aparência, maior prazo de validade. Sorvete também nós temos. Mas isso altera a molécula dessa gordura de uma forma que não é reconhecido de uma forma adequada pelo nosso corpo. Então, eu volto ao que eu disse. Nosso corpo tem uma programação natural. Ele reconhece os alimentos da sua forma natural. A partir do momento que ocorre essa alteração na molécula, as repercussões, tanto na nossa digestão, na nossa metabolização, e para onde essa molécula vai ser encaminhada, elas são diferentes do que seria da forma natural. Em animais, o nosso grupo de estudo, orientado pela professora Marciane Milansky, já estuda isso há muitos anos, e a gente já vê que em animais, só o fato de trocar a gordura da ração deles, natural, por esse tipo de gordura, mesmo que continue a mesma quantidade de gordura, altera insulina, aumenta a resistência à insulina, altera colesteróis, aumenta permeabilidade intestinal. E ela é a principal substituta da gordura trans. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas desde o ano passado, a gordura trans ela foi praticamente banida. A indústria não pode utilizar mais, depois de 50 anos utilizando ela, com esse mesmo intuito. Então, a indústria não pode utilizar mais e, muito provavelmente, na maior parte ali dos produtos, eles estão utilizando a gordura inter. Por que eu digo muito provavelmente? Porque, diferente da trans, essa gordura a gente não tem no rótulo. Então, ainda não há obrigatoriedade pela legislação de quantificar e de identificar ela no rótulo. A gente tem uma legislação mais recente que diz que é interessante que a indústria coloque, né, traz isso como uma orientação, uma mais recente ainda, diz que obriga, mas, na realidade, quando a gente vai para o campo ali de batalha, para os supermercados, a gente não acha essa indicação nos rótulos, tá? Muitas vezes, a gente não consegue identificar nem qual óleo, qual gordura que eles utilizaram no produto. E isso eles deveriam colocar, se é um óleo de soja, de algodão, porque isso vai mudar a forma como o nosso corpo vai absorver e vai utilizar essa gordura. A gordura ela tem uma função extremamente importante no nosso corpo. Ela é utilizada para a produção de hormônios, ela é utilizada em todas as nossas células para fazer a película, a membrana ali das células. Dependendo do tipo de gordura que a gente utiliza na nossa alimentação, as nossas células podem ter uma película mais rígida, e isso vai contribuir diretamente para as doenças crônicas não transmissíveis, para o desenvolvimento de infartos, de eventos cardiovasculares, de AVCs. Então, isso aqui, para a gente, é algo extremamente significante. Ainda reforço, é só um dos ingredientes que nós estudamos. Temos vários outros aditivos químicos, conservantes, corantes, nesses alimentos. Mas esse
para a gente é algo que tem muita relevância. Por mais que talvez a gente ainda não possa comparar com os mesmos efeitos da gordura trans, por exemplo, ainda assim parece que é algo bem similar e parece que não traz nenhum benefício para a saúde humana. Pelo contrário, muito provavelmente traz prejuízo. Eu vou voltar aqui depois, vou falar da pesquisa agora. E aí, então, a minha pesquisa, ela consiste em uma entrevista, onde eu pergunto, né, para o participante sobre os hábitos alimentares dele, dos últimos 30 dias, através de questionários, para identificar quais alimentos que possuem gordura inter que a pessoa consome. A partir daí, nós realizamos uma avaliação física para estimar percentual de gordura, para estimar como que está, né, o estado nutricional desse participante. E, ao final, é agendado um exame de sangue. Então, na minha pesquisa, o que nós estamos avaliando? Como eu falei para vocês, em animais a gente já vê essas alterações, mas pesquisa com animal é um ambiente totalmente controlado. É bem diferente de uma pesquisa com humanos, né? Então, aqui a gente está iniciando, é a primeira pesquisa com seres humanos que o laboratório está desenvolvendo, e a gente quer relacionar, verificar se acha alguma associação entre esse consumo, se as pessoas que consomem mais desses alimentos que possuem a gordura inter já apresentam resistência à insulina, desbalanço nos colesteróis, então nós estamos dosando todos no sangue, tá? Exames de sangue. Insulina, glicemia, hemoglobina glicada, os colesteróis e o PCR, que é o marcador de inflamação. Então, a ideia é identificar isso. Porém, temos aí uma questão que a gente ainda não consegue quantificar essa gordura inter nesses alimentos por conta dessa questão que eu comentei com vocês. Mas é uma pesquisa extremamente importante para que a gente possa dar o próximo passo de tentar realmente fazer algum tipo de intervenção para identificar isso, para que a indústria possa ser pressionada para que cumpra as legislações. Porque o consumidor, por mais que ele escolha consumir esses alimentos, a gente tem esse direito de saber o que a gente está consumindo e de escolher se a gente vai consumir aquilo ou não. Vocês concordam comigo? E aí, só para finalizar, então, com relação às orientações, aos 10 passos, né? Por onde que a gente começa? Então, entendi, fez sentido para mim que eu preciso melhorar a minha alimentação. Por onde que eu começo? Primeiro ponto, reduzindo o consumo desses alimentos ultraprocessados, aumentando o consumo dos alimentos in natura e recomeçando quando falhar. Então, na minha prática clínica, né, saindo ali um pouquinho da pesquisa, eu vejo que muitas pessoas desistem na primeira falha, e aí volta para os hábitos alimentares anteriores. E aqui é um grande erro que a gente comete, né? É um processo, é um percurso, como tudo que a gente tenta melhorar e desenvolver na nossa vida. Não deu certo um dia de melhorar o consumo dos alimentos in natura, está tudo bem. No outro dia, a gente recomeça. Porque a repetição ela é a chave do sucesso, né? Então, aqui eu já falei para vocês da pesquisa. Para participar, os participantes precisam ter de 20 a 59 anos de idade, homem ou mulher. É importante que o IMC seja até 29,9, tá? Porque, a partir do IMC 30, a gente já tem um quadro de obesidade instalado. E aí a gente já pode ter essas doenças aí se desenvolvendo. Então, a nossa ideia é que a pesquisa seja desenvolvida com pessoas saudáveis. Estamos aí finalizando a primeira parte da pesquisa, né? Convido vocês a participar, a compartilhar com os colegas de vocês, do ambiente de trabalho de vocês. Na próxima semana, eu estarei aqui fazendo a coleta. Então, depois eu vou falar com a Giane, para ela mandar precisa preencher um formulário de interesse na pesquisa, né? Ela vai estar, acho que o Alexandre vai estar agendando com vocês o horário, então eu vou estar vindo até aqui, cada um vai ter seu horário para fazer essa avaliação, e aí depois vocês vão precisar fazer o exame de sangue que a gente agenda, tá? Então, ele é previamente agendado. Gostaria muito que vocês participassem, que mais pessoas participassem. A gente tem aí um grande obstáculo em desenvolver pesquisa com pessoas, né? Porque nem todo mundo
tenho interesse de participar, mas é uma forma de contribuir aí com a ciência, com a gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho a importância da nossa pesquisa, né? Talvez, pode ser que vocês consigam convidar outras pessoas que nem sejam daqui, mas eu vou ficar extremamente agradecida quem puder participar, tá? Então, só não pode quem está com IMC acima de 30, mas pode preencher o formulário, quem quiser, todo mundo, a gente calcula, vê se entra dentro ou não. E quem tem algum tipo de doença mais grave, então, doença que afeta... que traz catabolismo, perda de massa muscular, que seria uma doença crônica renal, uma doença hepática, um câncer, esse tipo de doença. Tá? Do contrário, mesmo que tenha uma hipertensão arterial, uma pressão alta, um diabetes, mas esteja controlado, pode estar participando. Tá? Se estiver usando medicamento e não estiver descompensado, pode participar. Deixei aqui um QR Code, mas não precisam abrir ele, porque eu vou mandar o link para a Giane. E é isso, agradeço. Muito obrigada. A Câmara agradece a presença de todos. Conforme a Aline falou, a gente já fez os agendamentos na quarta-feira, né? Se mais algum servidor quiser participar, é só procurar a gente da escola, que dá para a gente agendar nos outros dias também. Alguma dúvida? Não? Certinho? Obrigado, pessoal. Valeu.